Lula volta a criticar o também pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, e diz que ele, sem toga, não vale nada. Reportagem de Fernando Martins. A declaração de Lula se deu nesta terça-feira durante a entrevista à Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná. Além de dizer que Sérgio Moro, sem toga, não vale nada, afirmou que o ex-juiz sempre teve ideia de ser político. Como esse cidadão sempre teve a pretensão de ser político. Ele sempre teve a pretensão, de sair da mediocridade que ele é enquanto pessoa humana para ganhar notoriedade na política. E agora ele tem uma chance. Que eu quero que ele se exponha mais, eu quero que ele tenha mais tempo na televisão, eu quero que ele dê mais entrevista em rádio, eu quero que ele se coloque na frente da imprensa, para desnudar. Ou seja, aquele homem sem toga, ele não vale nada. Lula também disse estar disposto a dialogar para que seu governo seja não apenas pelo Brasil de 2023, mas pelo futuro do país. Ainda acrescentou que sua prisão foi resultado da ação de uma pequena quadrilha. O que aconteceu comigo em 2018 é que tinha uma pequena quadrilha montada dentro do Ministério Público e tinha um juiz em Curitiba que resolveram contar a maior mentira da história desse país. Contaram uma mentira, construíram a mentira, pactuar essa mentira com parte dos meios de comunicação. Sérgio Moro respondeu a Lula nas redes sociais. Disse que o ex-presidente tem medo da Lava Jato e afirmou não precisar da toga para enfrentar ninguém, pois a verdade basta. Falando ainda sobre Sérgio Moro, a Polícia Federal emitiu nota acerca das declarações do ex-juiz em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News, desta segunda-feira. Agora, a gente tem um governo que trouxe até gente do lado dele envolvido em escândalos de corrupção no passado. O pessoal lá, políticos fisiológicos, o Centrão, que a gente mencionou. Né? Tem até no partido, lá o presidente do partido onde vai concorrer o Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto, que estava do lado do Lula, condenado no mensalão. Então, assim, não tem escândalo de corrupção? Quem está investigando? Quem que está olhando isso? O PGR? A Polícia Federal? Alguém está vendo isso? Agora, eu tenho certeza que se a gente retomar e dar autonomia para as instituições, como a gente pretende fazer, muita coisa vai aparecer. A nota diz que Moro mente quando diz que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. Segundo a Polícia Federal, foram efetuadas mais de 1.000 prisões apenas por crimes de corrupção nos últimos 3 anos. O texto ainda diz que o ex-juiz confunde de forma deliberada as funções da PF. O papel da corporação não é produzir espetáculos. O dever da polícia, segundo a nota, é conduzir investigações desconectadas de interesses político-partidários. E segue, dizendo que Moro desconhece a Polícia Federal e negou conhecê-la quando teve a chance, pois enquanto ministro da Justiça não participou dos principais debates que envolviam assuntos de interesse da PF e de seus servidores. Bom, agora já nos nossos comentaristas para falar sobre esse embate entre Moro e Lula, Ricardo Salles. Quem diria que depois da Lava Jato os dois estariam frente a frente numa corrida eleitoral? Pois é, realmente. Agora, Lula, em matéria de falar de quadrilha, é imbatível, né? Não há quadrilha maior no Brasil do que a turma do PT. Portanto, ele não tem moral para apontar a quadrilha onde quer que seja. Por outro lado, realmente, ele tem uma razão aí no sentido de que realmente Moro entrou para o governo, eu não diria já com olho da campanha presidencial, mas de olho no Supremo Tribunal Federal, né? Um juiz que se tornou ministro de um governo conservador, mas com ideias progressistas. Ele trouxe para o Ministério da Justiça uma visão progressista, né? Em temas como questões de gênero, armas, né? Ele é contra as armas, discussão de casamento, enfim, todas as questões morais e de drogas, por exemplo. O Moro é um progressista, não poderia jamais ter vindo para o governo Bolsonaro. Ele veio de olho na vaga do Supremo Tribunal Federal. Quando viu que não ia ser ministro do Supremo Tribunal Federal, resolveu sair atirando do governo, falando aquele monte de coisas que não se provaram verdadeiras. Quer dizer, um verdadeiro papelão de um traidor. Agora, eu repito sempre, vou dizer aqui novamente, o cidadão de bem não olha a cara do Barba nas urnas, digita 3 e confirma, de jeito nenhum. Amanda Klein, a gente vê esse tipo de declaração agora, comecinho de ano. Como será que vão ser os debates entre eles, hein?
Sérgio Moro virou alvo preferencial tanto de bolsonaristas como petistas. Veja, Sérgio Moro não é um progressista, longe disso. Ele se vende como um liberal conservador, até publicou uma carta há coisa de uma semana, 10 dias, voltada para os cristãos, para os evangélicos, dizendo que é contra o aborto, ou pelo menos que seja mudada a legislação para ampliar as possibilidades, as hipóteses de aborto, que é contra a legalização das drogas, fazendo acenos à família tradicional. Então, essa é uma pauta, é uma agenda conservadora. Claramente, Moro está longe de ser um candidato progressista, muito pelo contrário. Agora, quando ele é alvo preferencial de ataques de bolsonaristas e lulistas, em muitos pontos esses ataques se assemelham. Vou até relembrar de uma entrevista que foi dada na sexta-feira passada pelo senador Flávio Bolsonaro ao jornal Globo, em que ele chama Moro de traidor, palavra que o Salles usou também, disse mais, diz que ele é um fiasco político e que Moro foi o principal responsável por soltar Lula da cadeia. Então, essa é a narrativa que os bolsonaristas tentam colar, tentam impingir a figura de Sérgio Moro. Já os lulistas, a gente acabou de ver o ex-presidente Lula, aponta para os pontos fracos de Moro. Quem é ele sem toga? Quem é ele quando ele sai da magistratura? Ele está pronto para os debates? Ele teria governabilidade? Ele não tem nenhuma experiência política. Então, a gente vai saber quem é o Moro e quais são as suas propostas na arena política. Isso ainda está para ser revelado. Ele terá que participar de muitas entrevistas, de debates e embates direto com os candidatos. Então, uma tentativa de desconstruir essa figura do Sérgio Moro, e, em parte, o próprio Moro já fez isso quando foi trocando, a gente já mencionou isso aqui no Jornal da Manhã, essa sua transição pelos papéis de magistrado para ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, para atuante na iniciativa privada, ganhando 3,5 milhões de reais, e agora, finalmente, saindo de todos esses papéis e lançando-se candidato à presidência da República. Agora, só um último comentário. Essa nota da Polícia Federal ontem não parece uma nota de uma instituição de Estado, parece uma nota de uma repartição política, uma nota política que usa palavras muito duras, dizendo que o ex-juiz mente, que ele, de forma deliberada, que a Polícia Federal não é lugar para obstáculos. Então, isso parece muito mais um discurso político do que o posicionamento de uma instituição de Estado. Cristina Grêmio, e para você, como é que vem se saindo o Sérgio Moro nesses embates, principalmente com Lula? O Sérgio Moro ainda não se mostrou exatamente como para a população, para o eleitor. Ele vai se mostrando aos poucos e não está agradando. Eu só queria pontuar duas coisas em relação ao que a Amanda citou. Eu não vejo a nota da Polícia Federal como uma nota política, talvez uma nota elaborada por uma associação ali de agentes e de delegados da Polícia Federal. É uma nota muito dura, porque foi uma instituição acusada de não trabalhar, de não fazer o que ela é paga para fazer, de não investigar, de não realizar operações e prisões. E essa nota vem exatamente revelando a verdade. Foram 1.000 operações só nesses 3 anos de governo Bolsonaro. Então não venha me dizer você, Sérgio Moro, que até um ano e pouco atrás comandava, inclusive, essa instituição, que a instituição não trabalha. Acho que foi meio nesse sentido de até uma certa mágoa ali colocada nas palavras, mas não vejo como política, não. Acho que vejo como um rebate imediato a algo que precisava ser desmentido, a restabelecer a verdade. Em relação às falas de Lula, né, eu queria comentar aqui, ele cita, até anotei, ele foi perseguido, né, o discursinho de vítima que a esquerda ama, se apega assim, se enraiza nisso. Eu fui alvo de uma pequena quadrilha do Ministério Público e de um juiz que mentia o tempo todo. Ele esquece que o Brasil viu as provas, o Brasil ouviu as delações dos aliados políticos dele, o Brasil viu os 6 bilhões de reais devolvidos através de acordos de delação e também acordos das empresas, e sabe que há outros tantos bilhões por serem devolvidos ainda do muito que foi saqueado da Petrobras e de outras empresas públicas. A gente sabe das provas sobradas, eu sempre repito aqui a frase falada pelo juiz Gibran Neto lá no TRF4, segunda instância, provas sobradas no processo ali, tanto que ele confirmou a condenação que tinha sido estabelecida em primeira instância e aumentou a pena, e foi seguido pelos outros juízes do tribunal, inclusive quando foi para a terceira instância em Brasília, no STJ, fizeram a mesma coisa. Tinha tantas provas que aumentaram ainda mais a pena. Quer dizer, o Lula é um condenado em 3 instâncias que foi descondenado por causa de uma manobra no STF e fica posando de inocente, chamando os investigadores de pequena quadrilha e de mentirosos, quando ele mente descaradamente e acha que nós, brasileiros, não temos memória para saber que é mentira. E aí, só
um outro adendo aqui em relação a dizer que foi Sérgio Moro. A gente, gostando ou não dos últimos passos de Sérgio Moro, seja no governo, seja na política, não dá para dizer que foi o juiz Sérgio Moro que desmontou a Lava Jato. Pelo amor de Deus, se é para dar o nome, vamos dar o nome aqui. Luiz Edson Fachin desmontou a Lava Jato quando anulou os processos. Depois de anos e anos e anos, inclusive tendo revisado processos ali, tendo julgado pedidos de habeas corpus, tudo, e não achado que a instância era a instância incorreta, achado que a Justiça Federal de Curitiba tinha, sim, prerrogativa para estar julgando aqueles casos todos. Aí, Luiz Edson Fachin começa o desmonte, depois a corte toda vem atrás e querem jogar em cima do juiz da primeira instância. Ah, não, né? Por favor, vamos restabelecer a verdade. Lula está no papel de candidato, batendo em todo mundo, batendo nos principais adversários. Moro faz a mesma coisa. Bolsonaro, quando estiver falando como candidato, vai fazer o mesmo. Ciro, Dória, quem quer que esteja na corrida. O objetivo do candidato é destruir o adversário para se fazer parecer para o eleitor melhor do que os outros. Vamos ver como é que isso caminha. Eu acho que não vai caminhar bem, eu acho que as coisas vão piorar, acho que os debates vão ficar mais poluídos ainda de mentiras e vai ser necessário muita gente aqui restabelecendo a verdade para não deixar o eleitor se confundir. Agora, Cris, se você olhar justamente esse aspecto, você vê que o Moro não fala uma única vez contra as decisões que desmontaram a Lava Jato. Curiosamente, ele fala da corrupção de forma geral, ataca o Lula e o PT de maneira geral, mas nenhum dos argumentos, nenhuma das decisões, como essa que você citou, relativamente à desmontagem da Lava Jato, vinda das decisões judiciais, são comentadas por Moro. Moro foge desse assunto completamente, não tem tido a firmeza de defender as suas próprias decisões, as sentenças proferidas. Isso realmente é um indicativo muito ruim da sua personalidade, né, que foge dos assuntos que não lhe convém. Quando eu comentei aqui para a Amanda do progressismo do Moro, é porque nós vimos de perto do governo, ao contrário dessas análises exógenas da política, quem estava dentro do governo via todas as posturas de Moro na agenda progressista. Basta lembrar de um episódio, vocês vão se lembrar porque é notório. Quando ele quis colocar aquela moça Ilona, que é uma grande defensora de todas essas pautas que eu me referi aqui. Liberação das drogas, contra as armas, a favor dessas ideologias de gênero e tudo mais. Ele quis colocar essa moça no conselho do Ministério da Justiça e foi obrigado a retroceder porque esse assunto veio à tona e o presidente fez questão de que ela não fosse nomeada. Mas ela não era a única. Ele se cercou de várias pessoas que têm com a agenda progressista a sua pauta de trabalho. Portanto, não vem fazer cartinha para cristão agora, se fazer de conservador, porque de conservador ele não tem nada. Isso é absolutamente oportunista, essa postura da carta subscrita por ele.